Não, pessoas que sabem que a China não é comunista, tudo bem com vocês? E vamos para o Ian Neves participando de um podcast que eu nunca ouvi falar na minha vida. Assim, você tem essa espécie de segurança e de moradia, de saúde, mas é um preço que você tem que pagar, parece que não, sei lá. O preço que você tem que pagar... Não vale a pena, né? O preço que você tem que pagar é a hostilidade dos países capitalistas. É sempre esse o preço. Porque a questão é... Eles estão falando sobre o preço do socialismo. Todos os países revolucionários sempre, imediatamente, tiveram hostilidade dos países imperialistas. Nenhum país socialista nunca atuou em normalidade no mundo. Não, mas esse é um preço alto. Altíssimo. Claro, né? Altíssimo. E por isso que as pessoas têm medo de Tem. comunismo. Se implementar no Brasil, seria ruim pro Brasil no começo. Muita gente Por tem muito esse tempo. receio. Exato. Justamente essa é a ideia, né? Muita gente tem esse receio. Provavelmente pela vida toda. Muita gente tem esse receio de que no Brasil, se nós tivéssemos uma revolução aqui, nós seríamos bloqueados, hostilizados, vilipendiados, etc. Isso é um Sancionados, medo embargados, que é o que acontece com a Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China. do que acomete muita gente. Eu recebo essa pergunta muitas vezes. Mas eu acredito que eu não vejo como algo que consiga, apesar dos pesares, fornecer dignidade humana para maioria, se não toda a população, como algo que não valha a pena. Então, mas eu acho que assim, as pessoas, a gente tem a mentalidade mais individual mesmo, assim, mas eu acho que é isso. O medo das pessoas é esse, assim, tipo, é um negócio que provavelmente, beleza, vai implementar o comunismo amanhã. Até a gente morrer, a gente Socialismo, vai sofrer. Não, qualquer coisa, mas a gente vai sofrer. Sim, não, a gente vai sofrer até a gente morrer, provavelmente, por causa desse bloqueio. Mas Mas a gente vai sofrer, né, por conta de quem? Não é por conta do socialismo, é por conta de quem bloqueia. daí eu te pergunto uma coisa, Yuri. Deixa aí nos comentários quem que vocês acham que faz esses bloqueios. Quantas pessoas já sofrem muito no Brasil hoje? Não, sim, eu entendo, mas você entende, o medo vem Mas daí. eu vou chegar, eu tenho um ponto. Aham. Essas revoluções foram feitas por pessoas que não tinham nada para perder, de verdade. Mais ou menos, As duas né? maiores em escala, que foram a Rússia e a chinesa, foram feitas por pessoas famélicas, pessoas desesperadas. Mais ou menos. A primeira Revolução Russa de 17 começou com mulheres tomando as ruas, porque não aguentavam mais ver seus filhos e maridos morrendo numa guerra inútil que era a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Chinesa foi feita por quantidades gigantescas, porque a China tem muita gente, né? Quantidades enormes de camponeses que não aguentavam mais 100 anos de colonização, porque a China era uma colônia. Eu não sei se vocês já viram aquela imagem que tem em todo o livro de história de escola, que são as potências imperialistas dividindo a China como se fosse um bolo. Isso, a China passou pelo que eles chamam de 100 anos de humilhação. Assim, vamos por partes aí, né? Que o Ian disse que a Revolução Chinesa foi pelos camponeses, mas na verdade o processo começou, inclusive teve uma divisão dentro do partido, porque no começo eles, inclusive o Mao Zedong fazia isso, né? Eles davam aulas sobre direitos trabalhistas e marxismo e etc. para trabalhadores de fábricas, inclusive aqui em Guangzhou, né? Que eles começaram. Né? Então não foi assim, no campo que começou. Depois é que teve uma cisão aí, ou se não me engano, Mao Zedong, que achava que tinha que ser no campo, e tinha uma outra ala que achava que tinha que ser com os trabalhadores das cidades e tal. E aí esse volume de camponeses que o Ian menciona só vai acontecer depois do... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Da marcha, da longa marcha. Depois da longa marcha, quando eles chegam em Shanxi, e aí o pai do Xi Jinping dá um pedaço de terra para eles, e aí lá eles começam a regimentar muita gente. Mas porque a China já vinha, como ele falou, dos 100 anos de humilhação, né, do século das humilhações, perdeu várias guerras, e o império indo para o buraco, já tinha ido para o buraco, e invasão japonesa. Então, os camponeses, eles viram no Partido Comunista uma chance de acabar com aquilo. Mas assim... Se o nacionalista tivesse chegado lá antes, talvez eles tivessem ido para os lados nacionalistas. É porque os caras já estavam cansados. Então entenda, quando Marx diz, no final do Manifesto Comunista, que não há nada a perder a não ser as suas correntes, as pessoas realmente escutaram isso. Pessoas que fizeram esse tipo de revolução foram movidas por um sentimento de nada a perder muito intenso, de verdade. E no Brasil, acredita, eu e vocês estamos numa situação muito boa. Sim. Porque a maior parte dos brasileiros sofre muito,
de verdade. E tá chegando nas vésperas de uma situação na qual eles não vão ter mais nada a perder, a não ser as suas correntes, de verdade. O que eu faço, na minha situação de conforto, não é lutar por mim, mas é também lutar por quem não tem escolha. Tem gente que não tem escolha senão lutar. Os palestinos agora não têm escolha senão resistir. Ninguém morre quieto, ninguém sofre quieto, ninguém é oprimido quieto. Essas pessoas vão resistir, porque se tem uma coisa que a gente... Eu não gosto muito de falar de natureza humana, mas se tem uma coisa que a gente vê como constante no comportamento humano, é a resistência. Quando a gente fica coado, a gente resiste. E eu acho que cedo ou tarde essa resistência vai despertar no Brasil. Não acho de maneira espontânea, mas isso é um assunto para outro momento, né? Mas eu acredito que, novamente, esse medo vem, mas esse medo vem de pessoas que estão num lugar na sociedade que é um pouco confortável demais, né? Entende? Porque para as outras pessoas esse medo não é um problema. Porque não dá para ficar pior do jeito do que o que está agora, sabe? Dá pra ficar um pouco pior, mesmo assim. Eu entendo tipo assim... Não, para as pessoas que já estão muito... Para quem tá muito embaixo, Sim. não dá pra ficar pior. Sim. Não, isso que eu tô dizendo. Por um tempo vai ficar pior. Pra essa Para pessoa, essas pessoas que provavelmente já não. estão Não muda na nada. rua, Não, pra uma também. pessoa já Pois tá é, a fudida. gente tá ruim, mas a gente não tem bloqueio de vários países. Não, mas eu vou te dar Mas eu vou te... acho interessante essa lógica do cara, né? Porque o bloqueio... Então, mas peraí, quem que faz o bloqueio? Por que eles fazem o bloqueio? O problema não é o socialismo, são os bloqueios. Quem que causa esses bloqueios? E por quê? dar um exemplo do que aconteceu na China, por exemplo. A China era uma colônia. E a China tinha monopólio de terra muito intenso, de dinastias, de senhores de terra e senhores de guerra muito antigos. Quando a Revolução Chinesa aconteceu, o Partido Comunista Chinês distribuiu toda a terra. Toda. Camponeses que há 100 anos estavam submetidos às mesmas famílias ganharam pela primeira vez a capacidade de trabalhar na sua própria terra. Não foi imediatamente, né? Na verdade, o processo de reforma agrária começou lá em Shanxi já em 37, quando acaba a longa marcha e o partido começa a crescer lá, né? Eles começaram a fazer isso aí, inclusive, de uma forma violenta. Quando eles vencem a Revolução, eles começam esse processo nas partes que eles tinham controle. Porque, assim, dia 1º de outubro, quando o Mao Zedong declara a formação da China, ainda tinha resistência nacionalista dentro da China. Então, tinha focos ainda, né? Tanto que eles vão tomar Xinjiang de volta, acho que só em 1950. O Tibete mesmo, eles só fazem esse processo aí em 53 ou 56, não me recordo exatamente. Acho que levou bastante tempo até eles acabar com a aristocracia tibetana, por exemplo, e acabar com o sistema de servidão que tinha lá. Então, não foi imediatamente no país todo. Começou, né, depois da Revolução, mas levou bastante tempo ainda. Isso imediatamente. Como que isso é uma situação pior? Não, tô só questionando, porque assim, esse é o medo... Deixa eu contar a história, né? Eu trabalho com um cara que ele é do Partido Comunista. A tia dele foi da Guarda Vermelha durante a Revolução Cultural. E a família dele tinha um cargo no governo na época do Império, da dinastia Qin, a última dinastia, né? E aí a família dele tinha uma rede de farmácias, né? Que, assim, de modo de dizer, era farmácia, né? Mas eles vendiam ervas e tal. E eles eram muito ricos. Veio a Revolução, o Partido Comunista tomou tudo da família dele e dividiu, né? Como eles fizeram com muita gente. Só que o argumento dele hoje é assim, eles tomaram tudo da minha família para dividir. Mas por que existe um Jack Ma, então? Por que a minha família não podia ter ficado com o dinheiro? É a parada para a gente pensar, né? Por que ele hoje, né? Ele podia ser de uma família rica e não pode, mas o Jack Ma pode. Maior. Não é o medo maior, mas é um medo que existe, eu concordo com você. Porque foi o que eu falei, muita gente fala, o Brasil vai sofrer um bloqueio, o Brasil vai ser atacado, vai ser hostilizado e tal. Para mim, o medo é você viver sobre uma espécie de ditadura, onde alguém controla uma que ditadura. Informação você recebe. Você acha que a informação que você recebe não é... Vamos pensar assim, né? As pessoas têm comida, as pessoas... É como aquele cara, aquele economista que eu esqueci o nome, fala, né? Só 3 coisas funcionam em Cuba: segurança, educação e saúde. Mas a pessoa não tem direito de xingar o presidente. A pessoa tem comida, tem trabalho, tem casa, viaja. Não é controlada, mas por pior que seja, você pode falar mal do governo. Nossa, né? Você que pode coisa, ainda, né? Não é mesmo? Tem coisas que ainda não são uma completa. E eu acho que as pessoas têm medo do controle, de não poderem ver certos, de ter uma
não poderem ver certos filmes, não poderem... Eu acho que tipo assim, controle de informação. Você não poder acessar a internet do jeito que você quiser. Vamos lá, você não vamos poder, lá, sei vamos lá. lá, Muito vazio. Eu navegar. adoro esse papo, porque Muito vamos Mas lá. você não acha que as pessoas têm um pouco que isso Muito que vazio. elas associam na cabeça dele um regime socialista Associam. a você ter que viver sob certas regras impostas, meio... Ué, Vamos lá. assim, tu não vive sob certas regras impostas? Quantos filmes são lançados no mundo e quantos chegam nos cinemas brasileiros? Quantos que são só blockbusters do cinema dos Estados Unidos? Cara, o próprio Jovem Nerd, né, no Nerdcast, eles ficavam repetindo, né, durante a pandemia, que o cinema acabou, ninguém está indo aos cinemas. E a China fazendo bilheteria de $1 bilhão em 2022 com um filme só. $1 bilhão. E eles falam, acabou o cinema. Por quê? Porque é tudo muito centralizado nos Estados Unidos. Porque não chega cinema chinês no Brasil. Não chega cinema iraniano no Brasil inteiro. Ou cinema nigeriano, ou cinema indiano, que são assim mais famosos, né? E são grandes produtores de cinema. Não chega. Por que só chega dos Estados Unidos? E vocês têm acesso a isso? Não tem. Foi o que eu falei. Qual que é a questão? Tudo que você falou, você vive e não se importa. Você falou, mas não é ruim ter toda a informação controlada? A gente acabou de falar de que absolutamente tudo que você viu sobre a própria Coreia Popular vinha de uma agência de notícias que foi fundada e é financiada pela CIA. Você não está imune a esse controle? Rádio Free Asia foi criada nos anos 40 pela CIA só para espalhar propaganda anticomunista. Eles têm a rádio Free Europe, eles têm a Voice of America, tem uma africana que eu sempre esqueço o nome. Mas a função deles é divulgar propaganda anticomunista. Essa foi a ideia desde o começo. Porque toda sociedade de classes tem controle de informação. A questão é, qual classe controla essa informação? Na nossa sociedade, quem controla essa informação é a classe burguesa. Numa sociedade socialista, quem controla essa informação, porque ela é controlada, é a classe trabalhadora. Claro. Existe esse controle. Dizer que não existe controle é utopia. A realidade não funciona assim. Você falou de censura. O que acabou de acontecer com o TikTok nos Estados Unidos? Você me contou aqui, eu nem sabia, ele foi bloqueado. Acabou de ser aprovado no Senado a proibição do TikTok no território estadunidense. Caramba. Aí olha que surpresa, né, Bento? Que surpresa que uma rede social que tem inclusive a sua sede nos Estados Unidos, foi bloqueada nos Estados Unidos por razões políticas, né? Mas eu estou dizendo uma espécie de ditadura igual que o Brasil viveu. Que Os caras tentam achar um argumento, né? Mas literalmente ele está usando o exemplo dos Estados Unidos hoje, né? Estados Unidos bloqueando o TikTok, Estados Unidos embargando, Estados Unidos que espiona todo mundo em solo estadunidense por causa do 11 de setembro, o preço da segurança, a eterna vigilância, Mas aí não é ditadura. Você não podia escrever certas... Tinha que ter um controle, um crivo governamental sobre a produção de conteúdo, de entretenimento. Você não tinha uma liberdade total de imprensa, de coisas. Pelo menos é o quê? E não tem nos Estados Unidos hoje, cara. Não tem. Os caras proibiram qualquer coisa que fosse pró-Rússia, por exemplo. Tinha que ter subterfúgios. Sempre responder a um grupo que meio que fica parecendo meio elitista até em torno da coisa, né? O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, é o dono do Washington Post, cara. E os caras falando lá, vidas de bilionários importam, sabe? Pô, pelo amor de Deus, gente. São a galera que tem mais poder, independente se esse poder esteja vinculado a dinheiro ou uma espécie de status político, entendeu? Mas eles vivem uma vida acima da classe que eles controlam, né? Isso não é verdade, mas tudo bem. Vamos tudo falar bem, sobre pode não ser realmente, eu não tenho todas as... É o que me parece, é o que tudo que a gente consumiu na nossa vida inteira quem diria, nos levasse a claro, acreditar né? que essa é a realidade. Que a informação que você absorveu passava por um controle, e um controle de classes. É isso que eu queria falar. Quem diria que a informação que ele recebeu justamente é para demonizar comunismo, socialismo, porque muito disso vem da Europa e dos Estados Unidos, né? Que tem literalmente agências de propaganda para falar contra o socialismo e comunismo. E aqui não é nem defender o comunismo e o socialismo, mas simplesmente apontar o fato de que isso existe, essa demonização, o fantasma do comunismo há mais de 100 anos, todo o marcatismo, né? Todo
Pô, tem manifestação nazista nos Estados Unidos, nas ruas, os caras com bandeira de suástica. E tem governador da Flórida querendo proibir membros do partido... Não, membros não. Qualquer chinês de comprar terra lá porque pode cair nas mãos do Partido Comunista Chinês. Vamos falar sobre censura no geral, que é um dos grandes medos que as pessoas têm, né? A censura é uma ferramenta. Ela existe e ela sempre vai ser aplicada em sociedades de classes. A questão é, não dá pra gente falar de censura como... Contem quantas vezes eu ia falar a questão por favor. Um conceito abstrato que é irremediavelmente negativo. Porque senão a gente vira um monarca. Que aí, liberdade de expressão, o cara tá maluco falando com as paredes com um chapéu de alumínio sozinho lá agora, sabe? Vira esse absolutista de liberdade de expressão que encontra as próprias contradições muito rápido, inclusive. Ele encontrou uma contradição de 4 milhões de reais agora, inclusive. Censura é uma ferramenta. E em toda sociedade de classes, vai ser uma ferramenta que vai ser usada pela classe que detém as ferramentas para aplicá-la. Na ditadura militar, nós tínhamos censura pesada, e era uma censura que era de uma ditadura que não era só militar, ela era civil-militar. A ditadura militar aconteceu no Brasil com apoio maciço de grandes empresas e grandes empresários. Essa censura tinha um viés de classes. Claro, né? Como sempre. A classe dominante achava necessário para o controle ideológico da população brasileira censurar certas coisas. Existe censura também em experiências socialistas? Sim, porque existe censura em toda a experiência de classes, sobretudo dependendo de qual etapa de acirramento nós estamos. A gente vê uma parada interessante nos Estados Unidos, né? Que é a ideia de que qualquer um pode trabalhar e chegar lá, né? Ficar rico e tal. Por quê? Porque isso joga a responsabilidade para cima da pessoa. Tira a responsabilidade do sistema. Que é um sistema, obviamente, principalmente nos Estados Unidos, focado para branco. Em branco, no caso, a gente, só para deixar bem claro, né? Eu nos Estados Unidos não sou branco. Né? O Ian não é branco, a gente é latino. E aí a gente entra na cota de latino. Assim como os negros, assim como homossexuais, tem todas as minorias, né? Então a ideia dos Estados Unidos é para branco, cisgênero, protestante, nem católico, né? Protestante. Então o sistema é feito para eles. Mas eles criam essa ideia de que se tu trabalhar bastante, se tu se esforçar, tu consegue chegar lá, porque a Apple começou na garagem, porque o Google começou na garagem, porque não sei quem começou na garagem. Olha, o Elon Musk, né? Ele era aluno de faculdade, não sei o quê, hoje é o homem mais rico do mundo. Todos eles eram de família rica. Todos. Mas aí, como eles contam essa historinha, isso joga a responsabilidade para cima da pessoa, e aí, se não der certo, que provavelmente não vai dar, uma minoria muito pequena vai ficar bilionária, a culpa é sua. Não é do sistema. Não é do sistema que é desenhado para justamente meia dúzia ficar extremamente rica e o resto se ferrar. E bancar essa meia dúzia extremamente rica. Então, por exemplo... Aí não é propaganda. Na Revolução Russa, nós tínhamos a União Soviética, depois, né, que ela se consolidou, cercada por países imperialistas. Era o único país socialista do mundo. Tirando a Mongólia. A Mongólia fez uma revolução logo depois. Mas era um dos poucos países socialistas do mundo. Era atacado de todos os lados e tinha as suas massas, a classe trabalhadora, disputada pelos imperialistas. Então, qual que é a questão? Se não houvesse esse controle, não existiria esse vácuo político no qual a classe trabalhadora estaria naturalmente indo em direção ao caminho correto. Essas classes estariam em disputa o tempo todo. Que essa é a ideia. A burguesia não ia parar de disputar a consciência dessas pessoas. Porque ela disputa o tempo todo a nossa. Então o que a gente diz é o seguinte: não adianta a gente abrir mão desse tipo de ferramenta por um ideal de bom ou mal, de certo e errado, sendo que a gente vive numa realidade complexa e concreta que tem linhas contra-hegemônicas atacadas e digamos assim, distorcidas o tempo todo. Eu não sei se eu estou me fazendo ser claro, mas a questão é, eu dou um exemplo concreto. Quando a gente teve a ascensão do nazismo na Alemanha, a União Soviética acendeu um alerta falando: a gente vai ser invadido e vai ser nessa década ainda. Vai dar merda. Eles sabiam que logo, logo eles iam ser invadidos, porque eles sabiam que eles eram uma ameaça para a Europa como um todo. Né? Assim, muita gente sabia. Só que Churchill, essa galera da Europa ali ocidental, com um bando de fascista, o Churchill era fascista, racista, o que eles esperavam? Que Hitler, Mussolini, eles iam lutar contra os comunistas.
Eles não esperavam que houvesse uma invasão da Europa Ocidental. E um dos motivos de que a invasão também foi muito rápida não é só porque a Blitzkrieg era um troço absurdo, porque o exército alemão era extremamente bem preparado, é porque era um bando de colaboracionista que se rendia muito rápido, porque eu vou lutar contra os parceiros? Não vamos, né? Então a ideia é que eles fossem acabar com a União Soviética. Por isso que eles deixaram o Hitler se armar, o Hitler crescer. Um dos motivos foi isso. Né? E quando o partido nazista toma o poder, eles falam: a Alemanha vai invadir a gente. De fato. Nesse momento da década de 30, é quando a gente tem o maior controle ideológico da União Soviética. Por quê? Porque eles tinham uma ameaça gigantesca do partido nazista, que era a maior máquina de guerra que a humanidade já tinha visto até então. Era uma besta que passava um rolo compressor, não só conquistando o território, mas matando a população. Onde os nazistas passavam, eles matavam as pessoas porque o nazismo tinha um crivo de raça muito forte. E eles acreditavam que os eslavos estavam ocupando um território grande demais para a qualidade racial deles. Isso Hitler fala no Mein Kampf, que as pessoas estavam ocupando um território que não é digna da raça delas. Os soviéticos sabiam muito bem disso. Nesse momento da década de 30, o controle ideológico fica muito forte. Porque o perigo era não só essa máquina de guerra bizarra, brutal, sem precedentes na história, como ela entrar cooptando a população. Entrar encontrando aliados nazistas entre a população. Então você entende como a censura é uma ferramenta que tem critério de classes e tem interesses políticos, dependendo de qual classe que governa esse respectivo Estado. Não dá pra gente falar em bem e mal abstrato quando a gente fala de censura. Logo em seguida, se inaugurou, depois do fim da Segunda Guerra, se inaugurou o que a gente chama de Guerra Fria. Sabe quem elevou a censura ao grau mais alto? Os Estados Unidos. Por quê? Porque havia uma clareza absoluta de que os soviéticos é que tinham ganhado a Segunda Guerra, que os soviéticos tinham derrotado a besta nazista e o socialismo estava se espalhando e se popularizando no mundo todo. Nesse momento, nos Estados Unidos, é que nós temos, por exemplo, o macartismo. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Sim. Que é batizado de acordo com o Joseph McCarthy, né? Que foi uma perseguição sistemática, não só a comunistas, mas a qualquer pessoa que se assemelhasse com qualquer coisa de esquerda. Uma história muito famosa, que eu ainda vou contar aqui num vídeo, é do Chan Xuesan, que é o pai da ciência chinesa. É considerado, né? Da ciência moderna, pelo menos. O cara era engenheiro aeronáutico nos Estados Unidos. Ele é chinês, mas foi estudar no MIT. E ficou muito famoso lá. Trabalhou no esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Era muito bem reconhecido. Era um cara extremamente foda. Por ser chinês, por ter ido em algumas reuniões de Partido Comunista, ele entrou na lista dos caras e acabou. Acabou. Ficou preso não sei quanto tempo em prisão domiciliar, até o momento que ele resolveu vir embora para a China de volta. E aí aqui na China ele ajudou a fundar a Air China, ajudou a alavancar assim, muito rápido a divisão de foguetes chinesas. E o cara não era comunista. Ele nunca foi. E isso é uma coisa de perseguição, com prisão, com interrogatório, com lista suja para a pessoa nunca mais conseguir um trabalho. A gente tinha censura ideológica também. O Walt Disney dedurou muita gente em Hollywood, inclusive mentindo. Né? Do que circulava dentro do território estadunidense. Isso porque foi uma necessidade de segunda classe dominante estadunidense para controlar a ascensão e a popularização dos movimentos revolucionários no mundo inteiro depois da Segunda Guerra. E aí, como a gente vê essa demonização da China, essa coisa do perigo amarelo, que não é só na China, mas é contra japoneses, contra indianos, né? Já rolando há uns 200 anos, a China, obviamente, tem que censurar o que vem de propaganda dos Estados Unidos para cá. Porque a gente, assim como esses caras do podcast ali, eles não veem isso como propaganda. Porque pra gente é normal, a gente cresce vendo isso. Então pra gente, isso aqui é o normal, propaganda é só o outro. Mas não, isso tudo é propaganda. Então a China tem que se proteger da propaganda, literalmente, do colonizador. Lembrando, os Estados Unidos invadiu a China numa invasão punitiva em 1898.